Um pouco aqui sobre dilatação térmica nos sólidos, tá? Existe a dilatação térmica dos líquidos também, mas é um pouquinho diferente, porque o líquido, ele toma a forma e o volume do recipiente no qual ele está contido. Então, vou falar nesse momento sobre dilatação dos sólidos. Nos sólidos, os átomos, eles ocupam posições fixas, porém, eles não deixam de se movimentar. Existe um grau de agitação média das partículas do sólido. Quando aumenta a temperatura, o aumento da temperatura faz aumentar também o grau de agitação média das partículas. Então, imagina átomos ligados entre si numa rede, onde essas molinhas aqui representam no meu desenho as ligações químicas entre esses átomos. Quando aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação térmica dos átomos e moléculas que compõem o material, eles tendem a ficar mais afastados da sua posição original. Então, eu representei por essa diferença aqui D, esse grau de afastamento, esse grau de agitação, essa quantidade, esse tanto que dilatou esse material. Então, posso falar que a temperatura no sistema 2 ela é maior do que a temperatura no sistema 1. No meu desenho não está representado as 3 dimensões, mas as dilatações acontecem em 3 dimensões dos materiais. Então, se eu falo que a dilatação é unidimensional, significa que ela vai acontecer só no comprimento. Uma dilatação bidimensional, ela vai acontecer na área, na superfície de um material. E uma dilatação tridimensional, nas 3 dimensões, ela aconteceria em todo o volume, tá? Então, comprimento seria em uma dimensão, área seria bidimensional em 2 dimensões, tá? Eu representei por esse D e esse D. Eu não representei aqui um desenho tridimensional, mas tudo que está acontecendo ao nosso redor está acontecendo em 3D, tá? Então, as dilatações dos materiais ao nosso redor acontecem em 3D. A gente restringe o estudo por partes, porque dependendo das dimensões do material, nem sempre vai ser viável eu relacionar isso em 3 dimensões. Muitas vezes eu posso falar que está acontecendo, o efeito está sendo pronunciado, né? Ou só no comprimento, ou só na área. Então, por exemplo, imagina uma chapa metálica para produzir o casco de um navio. Ela é muito, muito comprida. E a espessura dela é desprezível em relação ao tamanho do comprimento. Por isso que, para esses casos, a gente relaciona a dilatação linear apenas. Outra informação importante é que, quando a gente considera a dilatação, dilata pouco, mas esse pouco faz um efeito muito grande. É por isso que os trilhos dos trens são afastados. É por isso que os fios nos postes, eles não são completamente puxados, retos, eles têm uma certa, como eu vou falar a palavra, eles não são totalmente rígidos, né? Eles podem ceder. Por isso que as pontes, as construções, todas elas são feitas com um intervalo, no qual esse intervalo é considerando o grau de dilatação do material. Os materiais dilatam de maneira diferente, tá? Os metais, por exemplo, dilatam diferente de madeira, diferente das cerâmicas. Todos eles dilatam, mas em graus, assim, quantidades diferentes. A dilatação linear, então imagina o exemplo da barra que eu falei aqui, ó. O que seria esse ΔL? Seria o quanto que essa barra dilatou. L é a letra que representa para nós o comprimento. Então, ΔL, a variação do comprimento, é o comprimento inicial vezes o alfa, que eu vou chamar aqui de coeficiente de dilatação linear, vezes o Δθ, que é a variação de temperatura. Então, essa fórmula aqui, ó, você tem que saber. ΔL, L0 vezes alfa vezes Δθ. Se eu considerar agora a área, eu vou ter a dilatação superficial, tá? Então, na dilatação superficial, eu tinha
uma determinada área, que após eu fornecer temperatura, após o aquecimento, ela passou a ser A, tá? Então, o tanto que dilatou em 2 dimensões, eu vou chamar de ΔA. O ΔA ou ΔS, depende do livro, é a área inicial vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes o Δθ. E eu posso afirmar para você que o beta é igual a 2 vezes o alfa. Eu tenho a demonstração disso daqui, tá? Por que que beta é igual a 2 vezes alfa? No momento, eu não vou explicar isso agora, tá? Você só tem que saber que o coeficiente de dilatação superficial, ele equivale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Dilatação volumétrica é em todo o volume. Então, imagina um objeto em 3 dimensões, que nem um cubo, uma caixa, tá? Ela vai dilatar uni, bi e tridimensionalmente, em uma dimensão, em 2 dimensões, em 3 dimensões, tá? A fórmula, ela segue o mesmo perfil para as 3, ó. Então, que nem aqui, ó, ΔV, a quantidade de volume que variou depois da dilatação, é o volume inicial, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o Δθ, que é a variação de temperatura, sempre temperatura final menos temperatura inicial. E o gama equivale a 3 vezes o alfa, tá? Falar sobre uma placa com um furo. Isso aqui as pessoas confundem muito. Então, imagina que eu tenho uma chapa, um pedaço aqui de uma chapa, com comprimento inicial L0, com um furo no meio. Se eu fornecer temperatura, meu desenho tá exagerado, não dilata tanto assim, mas dilata. Se eu fornecer temperatura para que aconteça a dilatação, a nova chapa com um furo significa que esse furinho aqui, ó, ele também vai dilatar, tá bom? Ele também aumenta o seu tamanho. O furo também dilata e é como se estivesse preenchido pelo material, tá? Então, se eu cortar, se eu arrancar esse pedacinho aqui, ó, e fornecer a mesma quantidade de temperatura para os dois, e depois voltar o pedacinho, encaixar ele aqui, ele vai encaixar. Por quê? Porque é como se estivesse preenchido pelo material, tá? Uma outra maneira de escrever essa mesma expressão é o abrir ela aqui, ó. ΔL é L menos L0. Se eu passar ele para lá, L vai ficar L0 mais L0 vezes alfa vezes Δθ. Então, a equação, muitas vezes, ela aparece dessa forma aqui, ó, desse formato. O que que foi feito? Foi colocado o L0, comprimento inicial em evidência, 1 mais alfa vezes Δθ, porque quando aplicar a distributiva aqui, ó, eu vou voltar a ter o que eu tinha aqui, ó. Tá? Opa! Vou voltar a ter o que eu tinha aqui, ok? Então, aqui, ó, tá a demonstração por que alfa é igual a 2 vezes beta, ou perdão, por que beta é igual a 2 vezes alfa, mas eu não vou me atentar nisso aqui agora, tá? Eu vou para a parte do fluxo de calor. Então, propagação de calor por condução significa que se eu estou aquecendo uma barra, uma molécula agita, vai fazer a do lado agitar, que vai fazer a do lado agitar, que vai fazer a do lado agitar, até que todas estejam agitando. Isso que significa condução, tá? Propagação de calor por condução. Existem 3 maneiras: condução, convecção e radiação. Essas duas não é o foco agora também, a gente vai falar da condução. Só relembrando a definição de calor. Calor é energia térmica que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Essa aqui é a definição de calor, para que vocês não errem aí, diferença entre calor e temperatura. A temperatura é a medida do grau de agitação térmica das moléculas. Bom, então imagina aqui, ó, uma barra sendo aquecida numa chama, um bico de Bunsen aqui que eu falei pra vocês, e essa ponta aqui ela começa a ser aquecida. No momento que ela está sendo aquecida, a temperatura dela, 120 graus Celsius, é muito maior do que a temperatura do final da barra, tá? Então, o que a gente pode definir como fluxo de calor? Essa quantidade de calor que vai aquecer uniformemente essa barra.
Esse fluxo, φ, é quantidade de calor Q dividido por ΔT. É o tempo que demora para que o calor seja transferido de maior temperatura para menor ao longo dessa barra aqui, tá? Unidade de medida de fluxo é o joule por segundo, que é o watt. Um watt é um joule por segundo. Ou pode ser também o caloria por segundo. E a equação de Fourier, ela vai levar em conta o material do qual que é feito a barra, o tamanho dessa barra, a área pelo qual ela vai ser aquecida, tá? E a variação de temperatura. Então, eu vou definir aqui uma coisa chamada gradiente de temperatura, que eu vou chamar de G. Então, mesmo exemplo utilizado anterior, eu tenho uma barra sendo aquecida, e aqui onde ela está sendo aquecida inicialmente está numa temperatura maior do que o final dessa barra. O fluxo de calor está dando nesse sentido aqui, ó, de TA para TB. Então, eu posso falar que a temperatura A é maior que a TB, então, delta θ, variação de temperatura, seria TA menos TB, dividido por D, em que D é o tamanho da barra. Dessa maneira, a gente pode definir o fluxo pela equação de Fourier como uma constante K, que depende do material do qual a barra é feita, vezes a área dessa barra, né, que é em metros quadrados, centímetros quadrados, vezes a variação de temperatura, TA menos TB, né, a maior temperatura menos a menor, a final menos a inicial, dividido por D, que é o tamanho da barra, tá? Então, olha só, na verdade, isso daqui, ó, esse ΔT sobre D, é a mesma coisa que o G, é a mesma coisa que esse gradiente de temperatura. Por isso que é tão importante você entender o que é o gradiente de temperatura.